Convido você a, nesse momento, escutar a pregação deste final de semana. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje convido você a refletir sobre o texto de João 3, onde Nicodemos procura Jesus à noite e eles têm uma conversa em que Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos é um dos personagens que está presente quando da morte de Jesus. Aliás, a morte de Jesus na cruz reúne ao redor de si muitos personagens. Este não é um momento que acontece de maneira isolada. Vários são os personagens presentes desde a prisão, passando pela morte e chegando à ressurreição e mesmo após a sua ressurreição. Não existia muitos entre os grandes e bons que tenham procurado Jesus, nem antes e nem depois da sua morte, mas houve alguns. Todos os evangelhos, por exemplo, vão falar de José de Arimateia. Ele é responsável pelo sepultamento de Jesus. O evangelho de João, por outro lado, é o único que relata sobre Nicodemos. Ele estava presente junto com José de Arimateia quando do sepultamento de Jesus. A cruz significava muito para Nicodemos, mas a história começa muito antes. Lá em João, no capítulo 19, versículo 39, ele vai dizer: aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Talvez um bom título, para o momento em que o Evangelho de João narra essa conversa entre Nicodemos e Jesus seria uma busca noturna pela verdade. Porque é isso que acontece nesse encontro. Jesus coloca a verdade para Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu, um grande mestre, um membro do alto conselho. Este mesmo conselho tinha enviado uma delegação para o Rio Jordão para investigar quem era João Batista. E esse conselho estava preocupado com o batismo que João fazia, porque ele não estava dentro dos princípios das leis judaicas. A boa notícia é que, ao retornar à delegação, é que João Batista afirma que ele não era o Messias esperado. A má notícia é que a pregação de João era no sentido de preparar o caminho para o Messias que estava por vir. É muito provável que a pregação de João tenha despertado a curiosidade de Nicodemos sobre o Messias. Uma certa noite, Nicodemos ele é vencido pela curiosidade e vai então até Jesus. E ele já havia ouvido falar de relatos sobre os milagres de Jesus. Talvez até já tivesse visto algum milagre. Mas Nicodemos ele inicia uma conversa com Jesus dizendo o que ele e alguns outros pensam. Em João 3, no versículo 2, ele diz assim: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou. Jesus parece não dar muita importância à fala de Nicodemos. Então começa a única conversa da Bíblia que vai falar sobre nascer de novo. Assim a conversa entre Nicodemos e Jesus segue e chega ao final. O tempo vai passando e cerca de 1 ano e meio depois, Jesus está novamente em Jerusalém. E a oposição por parte dos fariseus crescia contra Jesus. Os soldados eles são mandados para prender Jesus e voltam de mãos vazias. Eles não conseguem prender Jesus porque eles não acham motivos para isso. E Nicodemos mesmo declara em João 7, no seu versículo 50, ele chega a defender Jesus e ele diz: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo
e saber o que ele fez? Os colegas do conselho respondem a Nicodemos sarcasticamente, dizendo: por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E aí passa mais um tempo, uns 6 meses, até a chegada da época da Páscoa. E Jesus tinha uma popularidade imensa. Imagina, milagres, a multiplicação dos pães, pessoas ressuscitadas, a pregação. Aliás, uma pregação que chegava ao coração das pessoas. Mas neste momento, Judas já tinha jogado Jesus nas mãos das autoridades. Antes da Páscoa começar, Jesus já estava na mão das autoridades, não sabendo se Nicodemos estava naquela reunião, talvez ele estivesse, talvez não. O conselho conseguiu o que queria, Jesus então foi preso, julgado, condenado, crucificado. E tudo isso acontece num espaço de 15 horas. Ver Jesus dependurado na cruz foi o primeiro momento da revelação para Nicodemos. Ele se lembrou da conversa que havia tido com Jesus naquela noite, há 2 anos antes. Ali, naquele momento, diante da cruz, as coisas começam a fazer mais sentido para Nicodemos. Por 2 anos, Nicodemos ficou a pensar sobre aquela conversa naquela noite. Pilatos apresenta Jesus dizendo: eis o homem. Nicodemos lembrou-se de que Jesus chamou a si mesmo de o Filho do Homem. E depois Pilatos coloca Jesus diante da multidão e diz: eis aqui o rei de vocês. Eis aqui o rei de vocês. Nicodemos, ele lembra da conversa com Jesus, onde eles falaram sobre o reino de Deus. E finalmente, quando Nicodemos vê Jesus dependurado na cruz, ele lembra-se das palavras de Jesus. Quando em João 3,14 ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos agora via tudo, mas era tarde demais. Jesus morreu mais rápido que o esperado, todos estavam com pressa de terminar a execução e limpar o lugar até o pôr do sol. E José de Arimateia pede o corpo de Jesus e providencia o seu sepultamento. E após este momento, todos vão então para casa. Nicodemos desaparece da história neste momento. Fica para nós a conversa entre Nicodemos e Jesus. E nós devemos algo à visita noturna de Nicodemos. Por quê? Porque foi esta declaração, essa conversa, mais plena que Jesus já teve sobre o quanto a insuficiência do nosso nascimento natural diante da necessidade que nós temos de um novo nascimento. Porque ele deixa bem claro, é importante nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Também é nessa conversa que ouvimos um versículo que nós conhecemos, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É difícil pensar no Evangelho sem essas palavras, não é verdade? Especialmente quando nós seguimos a Jesus declaradamente. Não sabemos se Nicodemos sentiu e seguiu abertamente Jesus. Talvez o medo de ser expulso do conselho o tenha feito seguir Jesus em secreto. Mas há algo na história de Nicodemos que nos convida a refletir.
Ele, após a sua conversa com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. De nada adianta a gente dizer, né, que somos cristãos se nós não nascemos de novo. Não adianta nada dizer que nós conhecemos Jesus ou que nós cremos em Jesus se não nascermos de novo. Que Deus permita que o nosso coração seja tocado pela sua palavra, assim como tocou o coração de Nicodemos. O tempo passou após a sua conversa com Jesus, mas ela continuava lá no coração aquela palavra que o Mestre havia dito a Nicodemos. Que assim a palavra de Deus também se faça presente no nosso coração. Que ela nos inspire, que ela nos faça refletir e ver se de fato nós apenas dizemos que cremos, nos dizemos cristãos, ou se nós já experimentamos um novo nascimento. Porque, como Jesus disse, importa nascer de novo. Não tem como ser diferente. Não faça aquilo que Nicodemos fez inicialmente. Ele ficou quieto, deixou o tempo passar. Não. Experimente esse momento, essa oportunidade que Jesus dá a você nesse dia. Não faça perder a sua esperança também, mas que a palavra de Deus possa sempre se fazer presente e percebermos que nós temos sim uma velha natureza que é o pecado, mas que nós precisamos dessa oferta do novo nascimento que Jesus nos oferece, o Cristo. Que você possa meditar sobre isso e que Deus te abençoe. Convido você a um momento de oração. Amado Deus, nós chegamos diante de Ti e assim queremos ao Senhor te agradecer por esta palavra, por essa experiência de Nicodemos, por essa conversa com Nicodemos, o qual nós refletimos e podemos perceber, ó Senhor, o quão claro Tu és nesta palavra, que importa nascer de novo, da água e do Espírito. Que assim, ó Senhor, nós possamos olhar para a nossa vida e que nós possamos ter também a coragem e a determinação de Te seguir e experimentar essa nova vida contigo. Senhor amado, nós também queremos, neste momento, colocar diante de Ti todas as pessoas que estão sofrendo, que são perdidas por este mundo, que ainda não Te encontraram. Mas também colocamos diante de Ti, na Tua presença, todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Lembramos dos enfermos, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão dependendo de medicamentos, que estão internados e entubados. Lembramos daqueles que batalham contra o câncer. Lembramos das pessoas que sofrem. Lembramos, ó Senhor, de todo o sofrimento que se abate sobre o nosso mundo, essa pandemia. Lembramos, Senhor, das pessoas que estão enlutadas, que choram por suas perdas. Colocamos todos diante de Ti, aos pés da cruz, lembrando ao Senhor que tudo que Tu fizestes por amor a cada um de nós. Por isso, Senhor, nos ajude a continuarmos certos deste amor, certos da Tua presença e certos também de que, confiantes e esperando em Ti, ó Senhor, Tu enches o nosso coração de fé e esperança de que todo este momento vai passar e que durante este tempo nós podemos nos aproximar e segurar nas Tuas mãos e sentir o Teu consolo, a Tua força, a Tua presença. Por isso, continue conosco, nos fortaleça nesse tempo e nos encoraja a continuarmos. Quando
conduzindo a nossa vida, batalhando a cada dia, mas também certos, ó Senhor, de que nós não estamos sós, de que Tu caminhas conosco. Abençoe, ó Senhor, as nossas vidas, essa semana que se inicia, o nosso trabalho, tudo que nós temos pela frente, que nós possamos sempre contar com Teu cuidado e com a Tua bênção. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te ilumine. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.